Estamos no Minutos Terapêuticos. Essa é a oitava apresentação dessa série. E no YouTube você pode encontrar as outras sete apresentações que nós fizemos. E são muito interessantes. Hoje eu vou fazer um resumo daquilo que nós apresentamos no Congresso, no primeiro Congresso Mundial, esse Congresso Interfaces da Psicologia, Atualidades e Pesquisa. Eu apresentei dia 25 de setembro de 2021, anteontem, no sábado, e a Silvana apresentou no domingo. Silvana falou sobre estresse, fator de vulnerabilidade em estudantes. É um congresso muito importante, um congresso mundial. Várias pessoas de diversos países participaram e sempre focando a psicologia, as interfaces da psicologia. E nós levamos esses assuntos de estresse e também a parte do coração que adoece é o mesmo que cura, que foi a minha palestra, porque são assuntos bastante importantes, assuntos da atualidade. As pessoas estão cada vez mais ficando doentes. Essa pandemia veio para agravar a situação. Então houve várias discussões sobre psicopatologias, sobre o Covid, enfim. O que eu vou apresentar para vocês agora é um resumo da minha apresentação. Essa apresentação foi de 2 horas. Eu quero resumir em menos de meia hora. Vamos ver se der. Então eu peguei os principais slides e vou passar para vocês. Os slides estão no PowerPoint, então eu estou acompanhando aqui pelo PowerPoint e vai ficar no YouTube. Depois quem quiser entrar na nossa plataforma do YouTube pode ver com detalhes. Bom, então esse é o resumo da palestra que foi apresentada no primeiro Congresso Mundial Interfaces da Psicologia, Atualidades e Pesquisas. Bom, o assunto que eu trouxe é o coração que adoece é o mesmo que cura. Eu vou passar rapidamente por problemas de patologias associadas ao coração, não só patologias físicas ou cardiológicas em si, mas são as psicopatologias que afetam o coração. E como nós podemos reverter isso através de treinamento com biofeedback. Eu fiz uma revisão de literatura e mais para o final eu passo por vários textos que estão na literatura. Eu peguei o mais recente possível, uma atualização, e eu vou passar então para vocês. Bom, eu começo me apresentando como diretor da CardioMotion e diretor de Intelectus Clínica Escola. Vocês já nos conhecem, então eu não preciso entrar mais em detalhes. Eu inicio como os fundamentos do coração que adoece. E depois, na segunda parte, eu falo sobre como melhorar, como curar através do coração. Então, o objetivo dessa primeira parte é demonstrar que a variabilidade da frequência cardíaca, que é o HRV, é muito importante para a saúde, tanto para a saúde mental quanto para a nossa saúde fisiológica. O que é essa variabilidade? Eu trago bastante claro nos slides que uma coisa é a frequência cardíaca, é quantos batimentos por minuto eu apresento. Eu tenho 70 batimentos por minuto, por exemplo. Essa é a minha frequência cardíaca média durante 1 minuto. Mas é média, não significa que será constante. Nosso coração não é um metrônomo que bate sempre igual, tum, tum, tum. Ele precisa variar. Quando eu fico em pé, eu preciso que o coração acelere. Quando eu deito, eu preciso que o coração desacelere. Quando eu passo por emoções, é importante que o coração acompanhe, mandando mais oxigênio e glicose para o cérebro. Então, existe uma conexão intrínseca entre cérebro e coração, entre a mente e o corpo, né? Muito bem, eu trago então sobre a variabilidade da frequência cardíaca. Uma coisa é a frequência cardíaca, a outra é quanto ela varia. Qual é o número de batimentos que varia ao longo dessa média de 70, 75, né? Vamos supor que a média, se eu fizer uma análise, dá 70 batimentos, mais ou menos 5 batimentos. Eu posso ter a maior parte dos batimentos 75
entre 65 e 75. Esse intervalo é a variabilidade. E a variabilidade é um fator extremamente importante para a saúde. Como na literatura científica a gente encontra muito como HRV, Heart Rate Variability, eu mantive esse termo ao longo da apresentação. Eu começo a apresentação mostrando um livro do Elias Nobel. O Coração é Emoção. Coração é Emoção foi escrito por aproximadamente 33 pessoas. Foram várias duplas que escreveram diversos capítulos. E o Dr. Elias Nobel, ele foi o coordenador de edição e trouxe o primeiro capítulo, que seria a fisiologia das emoções, como é que se processa no corpo, né? Bom, ele traz então que essa relação das emoções com o coração, ele fala em depressão, raiva, hostilidade e coração são emoções que afetam o coração. Tristeza, luto, depressão, medo, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso aí afeta o coração. Estresse e doenças do coração, eu vou pegar esse estresse, eu vou estabelecer um pouco mais as fronteiras de como o estresse ele se conecta com o coração. Fala da angina e infarto do miocárdio, fala ainda de arritmias cardíacas e sua relação com o coração, enfim, falta de ar, insuficiência cardíaca, fala das influências das emoções no controle da hipertensão arterial e fala também da qualidade de vida, como nós levamos nossa vida em termos dos hábitos, uso de drogas, enfim, bebidas, como isso pode, a falta de exercício, como isso pode afetar o coração. Bom, eu trago um primeiro trabalho, uma revisão de literatura que foi publicado agora em 2017 pela revista The Lancet. Fala sobre as relações entre o sistema nervoso autônomo, as emoções e a fisiologia. Esse trabalho, o título é Relação entre atividades da amígdala em repouso e eventos cardiovasculares, um estudo longitudinal e de coorte. Ou seja, a amígdala, aquela centro neural que nós temos quando nós colocamos uma seta no olho e uma no ouvido, onde elas se encontram, tem um núcleo neural chamado amígdala, e mesma coisa desse lado aqui, é bilateral. E a amígdala está muito relacionada à nossa sobrevivência. Então eles vão fazer uma análise entre a atividade dessa amígdala, ela em repouso, ou seja, a pessoa está deitada, tranquila, e os eventos cardiovasculares. Um estudo longitudinal, eles fizeram um estudo durante muito tempo, acho que 4 anos. E eles trazem algumas citações aqui. O estresse emocional está associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Eles falam no trabalho que foram realizadas imagens da amígdala, uma região do cérebro envolvida no estresse, para determinar se a atividade metabólica em repouso prediz o risco de eventos cardiovasculares. Esse é o objetivo. Então, avaliar a atividade da amígdala, a atividade metabólica da amígdala e problemas cardiovasculares. Ele traz ainda várias fotos mostrando o coração não estressado e o coração estressado e um gráfico que coloca a escala de estresse percebido versus a atividade da amígdala, mostrando que quanto mais a pessoa está estressada, maior é a atividade da amígdala. E não só isso, mas a consequência disso. A consequência disso é que existe uma conexão, eles descobriram uma conexão, inclusive em relação à inflamação. Eles relacionaram a inflamação nas artérias, e traz especificamente na aorta, e que essa inflamação ela é iniciada por uma perturbação da nossa medula espinal, em que ela produz mais glóbulos brancos e deixa o nosso corpo mais propenso à inflamação em si. A gente sabe que grande parte das doenças são consideradas o início inflamatório. Então, isso é muito importante entender isso. E eles trazem que pegaram uma amostra de 292 pacientes e fizeram um acompanhamento durante 4 anos.
eles verificaram que depois de 4 anos, 22 pacientes desenvolveram o problema cardíaco. E esses pacientes tinham uma atividade maior da amígdala. Ele mostra também desses pacientes, mostrando os níveis de concentração de proteína C reativa, o PCR, que aumenta de acordo com o nível de estresse. Então está associado ao PCR, que é a proteína C reativa, que se mede o estresse, junto com a atividade da amígdala e o coração. Então eles fizeram essa correlação de inflamação, coração e atividade da amígdala. E apresentam segundo estudos com o mesmo resultado. E a conclusão é que a associação entre a atividade da amígdala e os eventos de doenças cardiovasculares mostra que a relação existe, e essa relação é muito importante, que o aumento da atividade da amígdala ela pode atacar também com atividade na medula óssea, produzindo mais glóbulos brancos, e que a atividade da amígdala, parcialmente envolvida por caminhos, sim, inclui o aumento de atividade da medula óssea e inflamação arterial. Ou seja, existe correlação. Amígdala, inflamação, estresse e mecanismos pelo qual estressores emocionais podem levar a doenças cardiovasculares em humanos. Então essa é a relação. Estresse, inflamação, problemas cardiovasculares. Muito bem, essa foi uma pequena introdução, só que usei um artigo de 2017 mostrando então essa correlação entre o coração e o estresse, doenças cardíacas e estresse, cardiovasculares e estresse. A segunda parte, eu mostro basicamente, o objetivo dessa segunda parte é demonstrar que o treinamento com biofeedback HRV, que é o tipo do CardioMotion, é muito importante para a saúde, tanto fisiológica quanto mental, para a saúde física e saúde mental. Eu trago o conceito do que é o biofeedback, tem pessoas que não conhecem. Basicamente, você está conectado a sensores. No caso do CardioMotion, nós temos o sensor de orelha, né? O sensor de dedo, que não está aqui, e basicamente o módulo USB que se liga no computador. Então ele capta o batimento cardíaco pela orelha, manda pelo módulo no computador e aí ele analisa a frequência cardíaca e a variabilidade da frequência cardíaca. Então nesse caso ele mostra assim, aqui eu tenho um desenho mostrando que a pessoa pode medir alguns parâmetros. Nós medimos o parâmetro do batimento cardíaco, por isso que é biofeedback de HRV, é biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, não é um biofeedback qualquer. Mostra que quando você capta essas informações, leva para o computador analisa e te mostra em tempo real o que está acontecendo, e você pode mexer na tua fisiologia, você pode mudar a tua fisiologia por meio de exercícios. No caso do CardioMotion, são exercícios respiratórios com uma frequência muito ritmada, uma frequência de ressonância cardiovascular que é muito específico, não é qualquer respiração. Qualquer respiração, todo mundo faz a respiração. O problema é como fazer a respiração correta em hertz, nós estabelecemos em hertz essa frequência, de forma que você consiga entrar na ressonância cardiovascular e tenha os benefícios do biofeedback de HRV. Em seguida eu trago o que é a variabilidade da frequência cardíaca, trago aqui toda a parte científica, são os guidelines que foi publicado por um task force entre médicos americanos e europeus, cardiologistas americanos e cardiologistas europeus, em que eles trazem, junto com físicos, matemáticos e estatísticos, a relação entre a fisiologia associada a essa HRV, a variabilidade, e também os usos clínicos, os impactos clínicos da variabilidade. Então eu mostro no gráfico um diagrama, o tempo entre dois batimentos cardíacos consecutivos, esse tempo, né, são batimento, é chamado de intervalo RR. Esse intervalo RR
é que é feito todo o cálculo cardíaco em cima disso. Então, mais uma vez, eu defino o que é a frequência cardíaca, é o número de batimentos cardíacos por minuto, por exemplo, 75 batimentos. E aí, o que é a variabilidade? É quanto que a frequência varia. Pode ser, vamos supor, 5 batimentos é a variabilidade em batimentos, mas se for em RR, é 800 e poucos milissegundos, não importa isso agora. Então, nós temos 75 batimentos, por exemplo, mais ou menos a variação de 5 batimentos. Vai de 70 a 80 batimentos. Então, essa é a variabilidade. 5 batimentos por segundo. Média, 5 batimentos em média por minuto. Essa variabilidade é extremamente importante. Quanto mais baixo for a variabilidade, pior está a saúde da pessoa. Então, é importante ter uma alta variabilidade. E o biofeedback de HRV, quando você treina com o biofeedback, você aumenta essa variabilidade de uma forma na sessão e em várias sessões consecutivas, né? Eu mostro ainda como aparece, como essa variabilidade está em função da idade. A variabilidade cardíaca no início da infância é pequena, depois ela aumenta na adolescência, na fase adulta ela vai descendo, até na fase do idoso ela aumenta um pouco. E a espessura da nossa córtex ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então é importante para a gente manter a atividade cortical, a atividade do nosso cérebro em ordem, fazer esse exercício com biofeedback. Aí um artigo que eu trago é Análise de Behavioral Medicine, análise da medicina comportamental, agora bastante recente também, 2021, ele fala que a variabilidade da frequência cardíaca é uma função do córtex pré-frontal e desempenho cognitivo e perspectiva de integração neurovisceral, autorregulação, adaptação e saúde. Então, nesse artigo, ele faz deixa eu dar uma olhada aqui, esse é de 2009. Ele mostra, então, essa integração entre a frequência cardíaca, ou seja, o coração, a função da córtex pré-frontal, aqui que tem nossa regulação racional, né? O desempenho cognitivo, a perspectiva de integração neurovisceral, como é que a parte neural nossa se interconecta com as vísceras, e fala da autorregulação, adaptação e saúde. Bom, esse artigo fala o bom e estável desempenho para o grupo que eles analisaram da alta variabilidade cardíaca nas tarefas cognitivas. Olha só, as pessoas pensam que o biofeedback só tem efeito na saúde fisiológica. Não, tem na saúde emocional e benefícios cognitivos também. Então ele pega os 3 andares. Pega a cognição, a emoção e pega o nosso corpo, o sistema nervoso autônomo. Esses 3 estão integrados e o biofeedback ajuda nesses 3. O bom e estável desempenho para grupos de alta variabilidade de frequência cardíaca nas tarefas cognitivas podem ser explicados pelo alto tônus vagal. O que é alto tônus vagal? É o parasimpático, o sistema nervoso autônomo. O parasimpático está trabalhando de uma forma adequada. Está associado à capacidade de autorregular, além de ter uma maior flexibilidade comportamental. Olha, flexibilidade comportamental. Então, o comportamento também está associado ao sistema nervoso autônomo. E adaptabilidade em um ambiente ameaçador. Então, quando a pessoa está num ambiente ameaçador e a amígdala está muito ativa, a pessoa pode ter um problema extremamente grave de medo, de ansiedade, de pânico, seja o que for. Então, quando você regula essa atividade da amígdala para um nível normal, um nível tranquilo, você não tem esse problema. Daí ele traz um modelo da integração neurovisceral, que está coligado à parte cognitiva, emocional e a função autônoma.
Ele traz assim, no primeiro nível, no nível mais alto, a nossa córtex pré-frontal e conexões emocionais com o sistema límbico. Na parte intermediária estão as regiões límbicas, ou seja, as regiões emocionais, conectado com a amígdala e outras regiões subcorticais, como o hipotálamo, núcleo do tronco cerebral e outros. E o nível mais baixo, então, são os 3 níveis que eu falei para vocês. Embaixo é a regulação do sistema nervoso autônomo, simpático para simpático. Nível mais alto, a cognição, dado pela córtex pré-frontal. Nível intermediário, que é dado pelo nosso sistema límbico, nossas emoções. E o nível mais baixo, que é o sistema nervoso autônomo. Aqui na clínica, a Silvana trabalha nesse nível, que é no nível cognitivo, no nível das funções executivas. Eu trabalho no nível emocional, usando hipnose clínica para dessensibilização de traumas, medos e assim vai. E aqui embaixo o CardioEmotion trabalha integrando os 3. Então o CardioEmotion nada mais é que uma integração dos 3 trabalhos, cortical, subcortical e medular. Continuando o trabalho, fala, é um conjunto de estruturas neurais envolvidos na regulação cognitiva, afetiva e autônoma. Os 3 andares que falei para vocês. E que estão relacionados à variabilidade da frequência cardíaca e ao desempenho cognitivo. Então, a variabilidade da frequência cardíaca ela é extremamente importante porque ela pode ajudar a regular esses 3 níveis que nós estamos falando. Daí ele mostra no slide, estou mostrando aqui no slide, né? As funções cognitivas relacionadas ao córtex pré-frontal, memória de trabalho, atenção e tem a inibição comportamental. Então, o córtex pré-frontal ele é capaz de inibir comportamentos inadequados desde que esteja bem organizado. E os déficits das funções cognitivas, envelhecimento, estados afetivos negativos, disposição com depressão e ansiedade, diversos transtornos mentais em ambientes externos ou extremos, desregulação do sistema nervoso autônomo, déficit de atenção, desempenho cognitivo e flexibilidade mental geral. Tudo está relacionado à variabilidade da frequência cardíaca. E tem um diagramazinho que ele mostra desde a córtex pré-frontal até como isso afeta a variabilidade. Então, se vocês quiserem ver com mais detalhes, acesse o nosso canal do YouTube e vocês vão encontrar lá muitas lives falando sobre o biofeedback de HRV e desempenho em diversos campos. Né? Um circuito neural inibitório recíproco comum serve como elo estrutural entre processos psicológicos, como emoção, cognição, e processos fisiológicos relacionados à saúde, e que esse circuito pode ser indexado com o HRV. Muito bem, mudando o trabalho agora para um outro que fala sobre a influência do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, biofeedback de HRV, na regulação cardíaca e conectividade funcional do cérebro. Esse trabalho foi publicado agora em 2021, ele mostra os diversos núcleos neurais que estão interconectados quando você trabalha com variabilidade da frequência cardíaca. Quando você entra na ressonância, que a gente fala, na frequência da ressonância cardiovascular, existe uma ativação de diversos núcleos cerebrais. Ele traz aqui da córtex pré-frontal e da ínsula, e se vocês quiserem ver mais detalhes, tem aqui nos slides que estão no YouTube. Mostra também a atividade da amígdala em relação à atividade cortical e a atividade da amígdala em relação a um grupo de controle. E mostra também que existe essa conexão, ela se dá através de 34 nós, ou seja, núcleos neurais, em 33 bordas. Então existe uma conexão muito intensa no cérebro quando você pratica treinamento com biofeedback de HRV. Ele fala então da conectividade funcional e foi feita toda uma análise estatística mostrando essa conectividade. Isso explica então por que o biofeedback tem também ação no cérebro, não só
na fisiologia ou em processos emocionais, mas nos processos cognitivos também. Em conclusão desse trabalho, o biofeedback HRV aumenta a variabilidade e diminui a frequência cardíaca. Então as pessoas têm uma frequência cardíaca mais rebaixada. Por quê? Porque você melhora a performance fisiológica, então o coração começa a bater mais devagar. É um treinamento cardiovascular também. Mudanças na regulação autonômica do sistema nervoso autônomo são acompanhadas por conectividade funcional melhorada, que melhora então o córtex pré-frontal, as principais regiões emocionais e o processamento cognitivo. Essa é a conclusão. Aí eu mostro um pouquinho sobre o CardioEmotion, como é que ele funciona, que é o objetivo que as pessoas queriam saber nesse congresso, é basicamente como usar um aparelho que pudesse trazer esses benefícios. Então eu fiz uma demonstração do CardioEmotion. E aí falei então sobre os usos do biofeedback de HRV, que é o tipo CardioEmotion, na psicologia, na psiquiatria, medicina, na psicanálise, fisioterapia, na psicopedagogia, na educação física, nos esportes, terapias complementares, como terapias energéticas, reiki, jorei e assim vai. E terapias quânticas, acupuntura e outros. Você pode integrar a essas terapias o biofeedback. E trago ainda, específico na psicologia, porque era um congresso de psicologia, o uso em terapias cognitivas, no relaxamento, no mindfulness, na hipnose clínica. Eu uso muito o CardioEmotion durante o processo hipnótico. Na psicanálise, na experiência somática, ou somatic experience, no TFT, EMDR, em coaching, etc. Na medicina pode ser utilizado na cardiologia, na reabilitação cardíaca, como treinamento cardiovascular, na microfisioterapia, na osteopatia, na pneumologia para asma, DPOC, na obstetrícia, na parte da lactação. Isso é extremamente importante as gestantes prestarem atenção. Tem uma live especificamente sobre gestantes e biofeedback. Isso é importante, quem tiver interesse, dar uma olhada no YouTube, que tem lá. Fala a parte do sistema imunológico, das doenças inflamatórias. Eu mostrei para vocês aí o processo inflamatório associado ao estresse e a variabilidade da frequência cardíaca. Então ele fala aqui de doenças inflamatórias, estresse cirúrgico e outros usos. Muito bem, daí eu mostro as funcionalidades do CardioEmotion, do módulo monitoramento e do módulo treinamento. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque tem outras lives que falam sobre isso. Eu falo às pessoas que tiverem interesse em conhecer mais, nós temos nosso curso. Aliás, amanhã começa um curso, terça, quarta e quinta, de biofeedback. E no nosso site, no cardioemotion.com.br, tem vários e-books que podem ser acessados. Tem um que nós publicamos, um trabalho que nós publicamos, a Silvana e eu, lá numa revista de neurociência da Europa. Tem vários e-books, um sobre dependência química, tem a revisão de literatura que nós fizemos, enfim. Quem tiver interesse em pegar mais informações no www.cardioemotion.com.br, vocês vão encontrar muita informação. Algumas publicações recentes do uso do biofeedback, então eu mostro algumas publicações recentes. Eu passo rapidamente pelos temas que estão no YouTube. Uma meta-análise sobre biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca e sintomas depressivos. Eu faço um comentário sobre a meta-análise relacionando o biofeedback de HRV e sintomas depressivos. Eficácia do biofeedback de HRV para tratamento de asma, uma revisão sistemática. Esse é o Minutos Terapêuticos 2. No Minutos Terapêutico 3, efeitos de um dispositivo de biofeedback com respiração ritmada, ou seja, biofeedback de HRV, tipo CardioEmotion, sobre pressão sanguínea, níveis de estresse, ansiedade em hipertensos. Então, pressão, estresse, ansiedade em hipertensos.
Um outro sobre variabilidade cardíaca, o efeito da variabilidade, começando de novo, o efeito do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca no desempenho em esportes. Nessa oportunidade fiz também uma live com uma psicóloga de esporte lá de Fortaleza, Atlético Clube, Futebol Clube, na realidade, que também está no YouTube. Influência do biofeedback, essa é a Minutos Terapêuticos número 5. Influência do biofeedback de HRV na regulação cardíaca e conectividade funcional do cérebro. Um outro, efeitos do treinamento do biofeedback de variabilidade cardíaca sobre a saúde mental de mulheres grávidas e não grávidas. Um ensaio controlado randomizado. Esse é o momento 6. Depois eu mostro aqui várias publicações que foram feitas com o biofeedback para ansiedade. Deixa eu ativar aqui. Estamos pegando isso. Relacionando a ansiedade com ou sem comorbidades e o uso do biofeedback. São 90 artigos científicos publicados entre 2010 e 2020. Eu estou fazendo a live aqui ao mesmo tempo, estou gravando aqui no computador para colocar no YouTube. É por isso que está essa vai e volta, vai e volta. Muito bem. São 90 artigos fazendo essa correlação entre a ansiedade com ou sem comorbidades, com idosos, com mulheres, com crianças, mostrando o efeito do biofeedback. E aí é uma revisão bem recente falando sobre Covid. Fala assim que o equilíbrio autonômico ou autônomo determina a gravidade dos cursos do Covid-19. Ou seja, se o Covid-19 vai ser vai ser leve, vai ser severo, como é que vai ser o desenvolvimento da Covid? Ou seja, mostrando que o balanço, o equilíbrio do sistema nervoso autônomo é extremamente importante. E lembrando que a coerência cardíaca, que o CardioMotion leva a pessoa a esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Outro artigo, também de 2021, o uso do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca para reduzir a carga psicológica dos profissionais da saúde na linha de frente contra o Covid. Então, esses profissionais sofreram muito nesse momento de Covid. Então, ele traz que o biofeedback pode dar uma ajuda muito grande em aliviar o estresse desses profissionais. Um outro trabalho fala: o uso da respiração lenta para promover a resistência, o bem-estar e a qualidade do sono em atletas durante a pandemia. Ele mostra que muitos atletas que pararam de treinar devido à pandemia, eles se beneficiam muito fazendo treinamento com o equipamento de biofeedback tipo CardioMotion. É muito importante eu falar, using slow paced breathing. Usando a respiração com paced. Paced é aquele movimento que mostra como entrar na coerência cardíaca, né? No CardioMotion tem o paced, aí é muito importante aqui. Né? Bom, ele fala nesse trabalho que a respiração lenta ativa as vias anti-inflamatórias e aumenta a capacidade pulmonar. Realmente, essas pessoas que passaram pela Covid, agora a grande maioria das pessoas estão com problemas pulmonares. Então, esse treinamento com a variabilidade cardíaca, ele favorece não só atletas, mas todo mundo que tem problema respiratório pode ter melhoras. E ele mostra exatamente nesse trabalho isso. Aumenta a parte da resistência aeróbica, aumenta o bem-estar emocional e a qualidade do sono. Ele tem boa relação custo-eficiência, facilitando o uso, uma facilidade de uso. Ou seja, é um aparelho barato, acessível a toda a população. Técnica promissora para neutralizar os sintomas de Covid-19.
E traz que a respiração controlada por pacer, ou seja, na frequência de ressonância, não é qualquer respiração, pode tornar-se uma parte essencial na caixa de ferramentas dos psicólogos do esporte em tempos de restrições generalizadas, incertezas e possíveis decréscimo de desempenho. Mas isso não serve só para o esporte. Nós mostramos para mulheres grávidas, para quem tem asma, para hipertensão arterial. São vários artigos que eu passei mostrando a possibilidade do uso do biofeedback. E por último, que eu vou mostrar também, esse é de 2019, o trabalho, interação cardíaca entre mãe e criança aumenta a variabilidade. Eles fizeram um estudo com crianças de 3 meses a 8 meses, em que a mãe fazia o exercício respiratório e atuava também na criança isso. Quanto mais perto dos 3 meses ela estava, maior era a integração. Quanto mais perto dos 8 meses ela estava se distanciando. Estou mostrando que o benefício não é só durante a gravidez. Nós temos um curso online. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, ele disponibiliza aqui. Fala os filhos do estresse. O que o estresse da mulher grávida pode fazer nas crianças quando nascem? Muito, muito impressionante. E aqui nesse trabalho ele mostra como é que a mãe pode ainda interagir com as crianças de 3 a 8 meses. Enfim, em resumo, treinamento com aparelhos de biofeedback cardíaco, biofeedback de HIV, pode ser uma excelente opção para a saúde mental fisiológica. É acessível, de fácil utilização, abundante comprovação científica, tem muito material publicado, muito material, sem efeito colateral conhecido, ninguém reportou nenhum efeito colateral. Pode ser utilizado em clínicas, hospitais, clubes esportivos, no lar, do uso doméstico, onde houver pessoas preocupadas com sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, basicamente, esse foi um resumo de 2 horas de apresentação, fiz em 38 minutos, aqui colocando no relógio. Espero que tenha sido de interesse para vocês. E lembre-se que nós temos os cursos de biofeedback de 15 horas aproximadamente, em que nós entramos com muito mais detalhes e vocês vão ver como é extremamente importante. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente e que a gente está à disposição.